Bem-vindos ao Surtadamente, o melhor podcast para sua mente e para o seu coração. E semana passada a gente falou sobre transtorno afetivo bipolar, só que não coube em um episódio, porque a Flávia tem tanto conhecimento, ela fica deleitando-se nesse tema, ela baba até de tanto prazer que ela tem de falar, Gente, de tratar pessoas assim. Eu tenho muito prazer de falar e principalmente de tratar de ver as pessoas bipolares. Conseguindo entrar numa estabilidade. Eu adoro. Bom, mas depois da vinheta a gente vai falar sobre mais. Roda a vinheta! Se você não acompanhou o programa da semana passada, volta um pouquinho antes, assiste aí o episódio da semana passada antes de assistir esse, tá bom? Porque aqui não é só um episódio, nós estamos tendo uma aula com a doutora Flávia Santos. Pra mim tá sendo uma aula, eu tô aprendendo muito, Flávia, de verdade. Sério, Paulo? De verdade. Tá dando pra entender direitinho? Eu estou me deleitando, eu gostei tanto de usar essa palavra aqui. Ai, que bom! E semana passada... Por isso que eu falo, gente, para você entender o episódio de hoje, você precisa voltar da semana passada. Mas semana passada a gente falou sobre o que é a questão do humor, né? Do transtorno. Do transtorno, né? Da questão da mania, da hipomania e da depressão. Sim. Aprendi bem, né? Prendeu, olha, vamos ver se prendeu. O que mais que a gente decorei. falou? A gente falou sobre a questão... Os tipos, é que a gente falou alguma coisa antes também, que eu vou... Não, tá aqui. A gente falou sobre os tipos de transtorno bipolar, que é o tipo 1 e tipo 2, né? Falou sobre a gravidade de cada um, que é mais fácil diagnosticar o 1, porque o 1 ele sempre vai estar na mania e na depressão. São os extremos, São os extremos, mas a variação da depressão para hipomania é bem menor, né? No tipo 1. E no tipo 2, que é mais difícil, porque é da hipomania com a depressão, porém com períodos depressivos muito maiores. 37 vezes mais. 37 vezes mais do que comparado à hipomania, o que dificulta o diagnóstico e também que dificulta o diagnóstico, que tem o caso grande de suicídio, né? E a gente falou sobre os diagnósticos diferenciais. Exato. Diagnósticos diferenciais é o quê? São os diagnósticos que confundem. Ah, eu achava que era... depressivo. Eu achava que era depressão, mas era bipolar. Eu achava que era TDAH, mas era bipolar. Achava que era borderline. Borderline, mas era... Então, assim, os principais diagnósticos diferenciais a gente falou também, né? No primeiro episódio. Falamos sobre uma polêmica aí do exame também, que a gente fala, será que tem lítio, não tem lítio, enfim. Mas assim, gente, assista o primeiro episódio que tá muito legal, mas agora a gente vai continuar o segundo episódio, porque senão não dá tempo, porque é muita coisa, que a doutora Flávia já tá ali, ó, com a linguinha já balançando ali, querendo falar sobre isso. Flávia, comorbidades. Quais são as comorbidades que podem ter uma pessoa com... gente, ó, ela tá... ela vai fazer uma aula de beatbox aqui. Comorbidades. O que seria comorbidades? Comorbidades é, na verdade, os quadros que se somam. Uhum. Né? Então, normalmente, o bipolar, ele tem algumas patologias, né, que são mais comuns estarem junto com o bipolar, tá? Então, por exemplo, o TDAH, a pessoa pode ser bipolar e ter TDAH também. Isso varia entre 10% a 20%. Vou colar aqui, tá? As porcentagens. Os transtornos de personalidade. Olha, 38% dos bipolares têm transtorno de personalidade. Caramba. Comórbida, né? Que a gente fala. Ela pode ser... Sendo que o transtorno borderline é o mais comum, estar associado ao bipolar. Sim. O histriônico também. Sim. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. São esses três os que mais se relacionam, mais são comórbidos com o bipolar. Não. Tá. Porque ia ser diferencial, né? Na fase de grandiosidade. Sim, né? Exato. Os transtornos de ansiedade. Olha, o bipolar de 40% a 60% tem transtorno de ansiedade junto. E isso no consultório você vê claramente. Isso dificulta muito, né? Dificulta muito o tratamento. Por quê? Chocado com esse número. Qual que é o primeiro, a melhor forma de tratar um transtorno de ansiedade? Antidepressivo. Inibidor de recaptação de serotonina. Sim. Um antidepressivo, ele tem que ser usado no bipolar de uma maneira muito criteriosa. Por quê? Porque senão ele pode desestabilizar o quadro. Então, assim, é bem complicado quando uma pessoa que é bipolar tem muita ansiedade.
Porque aí você vai tentar controlar a ansiedade dela e desestabiliza o humor, entendeu? Sim. Aí fica complexo. É um Uhum. tratamento meio bem complexo, né? Sim, tem que ter um olhar clínico muito apurado. Transtorno alimentar, principalmente a compulsão alimentar, né? Essas fases, assim, né, que o paciente tem, principalmente de depressão, às vezes está muito relacionado ao aumento do apetite, à compulsão alimentar, tá? E a compulsão alimentar também, ela tá muito ligada ao TDAH, né? Está muito relacionado também ao Sim. TDAH. Então, tem bastante essa comorbidade, tá? E assim, o bipolar tem uma tendência grande à obesidade, Uhum. como complicação, né? Então, uso abusivo de substâncias. Aquela pergunta que você fez no episódio passado. Normalmente, o bipolar, ele tende também a procurar substâncias, por quê? Primeiro, porque às vezes a fase ele está numa fase que está com mais impulsividade. Então, vamos supor uma pessoa que está em fase de mania, ela está muito fora de si, né? E aí ela quer ficar cada vez mais, né? Uau. E aí ela Uhum. pode ir atrás de cocaína, de maconha, e beber muito. Ou o contrário também. Na fase de depressão, ela está tão caída, tão sem energia, tão sem disposição, que ela quer se estimular Com alguma. com alguma substância. Ou E- até para fugir, né, do sofrimento. Não, daí eu fico imaginando aqui só na minha cabeça a dificuldade diagnóstica disso, porque é uma comorbidade do TDAH também, né? A questão da busca, né, por drogas, né? Tá vendo como a vida do psiquiatra não é fácil, Não é Paulo? fácil, claro que não é. Nunca disse que era fácil, Flávia Sano. Mas olha, Ah, o toque, né, sim, tem um risco 4,4 vezes maior, né, de sim. quem tem ser bipolar ter toque também. E que tá ligado à ansiedade, né? Tá ligado à ansiedade, mas tá ligado ao próprio toque mesmo, Ah, né? tá, entendi. Tá. Tá. Enxaqueca, nossa, entre 31% a 54%. É muito, muito frequente o paciente bipolar ter enxaqueca. Na Sim. clínica, no consultório, a gente vê muito. Tá? Transtornos dolorosos, tá? É muito, muito frequente, porque o transtorno bipolar está muito relacionado a uma das etiologias, assim, né? A neurobiologia, que é muito complexa, não vai me perguntar para mim aqui na neurobiologia do bipolar, porque é muito Eu complexa, ia Paulo. perguntar, Flávia, poxa. Mas uma das vias é um processo inflamatório. Sim. Né? Então, assim, por isso que tem dor, tem enxaqueca, tem obesidade. Uhum. Então, assim, tem muita relação com processos inflamatórios. E, como eu disse, está muito relacionado a doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, está muito relacionado a diabetes e doenças cardiovasculares. Mas está muito E ligado obesidade. também comecei a beatbox aqui. Tá muito ligado também. Deixa eu reformular a pergunta aqui na minha cabeça. Por exemplo, essas questões assim, da diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, até por causa de outras comorbidades que vem? Não, não se sabe essa questão, mas é uma doença que acaba tendo a etiologia, alguma coisa em relação à própria doença bipolar faz com que a pessoa tenha essa predisposição maior. Sim. Tanto que o lítio, por exemplo, é uma doença, Uma medicação. uma medicação muito clássica na bipolaridade. Sim. Né? E por muito tempo se achava que o lítio engordava. Saiu uma revisão sistemática em 2023, acho que foi o ano passado, mostrando assim, né, um estudo bem feito mesmo, que na verdade o lítio ele tem uma tendência a engordar meio quilo. Caramba. Então, assim, a própria doença mesmo bipolar Que faz a pessoa ganhar peso. O lítio é uma das medicações mais antigas, né, da psiquiatria, né? Sim. Interessante. Flávia, a diferença entre depressão unipolar e a depressão bipolar. Exato. Eu falei no primeiro episódio, tá? Mas eu quis mais simplificar, que eu falei que a depressão, né, era aquela depressão igual a unipolar. Falei... Seria muito legal até o pessoal, quando for baixar o episódio, né, aqui deixar no link da descrição, né, o episódio 1.
Ah, sim. Ficaria mais fácil para você que está assistindo aí, caso você queira rever. Tá. Então, aí o episódio... no TDAH falando episódio aqui. 1, eu falei sobre que a depressão bipolar era igual à depressão, mas foi mais para facilitar. E eu descrevi a depressão normal. Então, pode ser que a depressão bipolar seja igual à depressão unipolar. Mas, normalmente, né, ela tem alguns diferenciais, tá? Sim. Tem alguns dados que a gente pode até desconfiar se aquela pessoa é bipolar só pela fase depressiva dela. Tá? Isso é muito legal. Então, por exemplo, o bipolar... Então, a depressão bipolar... Vou falar tudo da depressão bipolar, tá? Tudo se refere à depressão bipolar. Ela tem um início antes dos 25 anos, normalmente. Depressão bipolar. Sempre do bipolar. Agora, as depressões, elas são mais recorrentes, elas são mais frequentes e com uma duração pequena. Tá? Ela tem um início e um final abrupto. O que quer dizer? Como a depressão bipolar é uma doença que eu falei, né, muito biológica, tem uma questão... Às vezes não tem um fator, nem sempre tem fator desencadeante. Então, ela, de repente, do nada, acorda sem querer levantar da cama. E ontem ela estava normal. É abrupto. Abrupto. E termina de uma maneira abrupta também. Sim. De repente, assim, ela estava deprimida, de repente, do nada, um dia ela levanta e está super bem. Sim. Tá? A depressão pós-parto é mais frequente no bipolar. Então, quando uma paciente tem uma depressão pós-parto, você pode desconfiar que ela é bipolar, é um outro sinal. Sim. Tá? Sintomas atípicos. Então, assim, aquelas pessoas que têm uma depressão que dá muito sono, né, e que come muito... você desconfia também que seja bipolar. Sim. Porque a depressão mesmo, unipolar, normalmente a pessoa quase... Perde o apetite, né? Perde o apetite e quase não dorme. Entendi. A queixa dela é insônia. Se tem sintomas psicóticos, aí mais ainda você vai desconfiar que é uma depressão bipolar. Sim. Tá? A depressão com características mistas. Essa aí que eu acho que me dá mais pistas. Tá? Em relação a que é um paciente bipolar, que pode ser um paciente bipolar. O que é essa depressão com características mistas? A pessoa, por dentro, as emoções dela, ela sabe que ela está triste, ela sabe que ela está desanimada, ela sabe, os pensamentos dela estão mais negativos, porém, ela está um turbilhão por dentro, Paulo. Ela está com uma energia desgovernada por dentro. Então, apesar de toda essa tristeza, ela está agitada, ela está com o pensamento acelerado, ela está muito irritada. Você entendeu? Que é uma baixa energia, mas com uma energia. Sim. São pensamentos depressivos, são emoções são questões negativas. antagônicas agindo de formas diferentes. Isso, só que ela está com um pensamento acelerado, ela está muito distraída, ela está impulsiva. Sim. E ela está muito irritada. Então, quando uma pessoa tem uma depressão com muita irritabilidade, desconfia também que ela possa ser uma depressão bipolar. Então, assim, por exemplo, ou às vezes impulsividade também. Então, porque tem gente que fala assim, nossa, ela fala que está depressiva, mas saiu comprando um monte de coisa pela internet. Sim. Fala que está impulsiva, mas bebeu bastante. Fica bebendo, sai para beber, né? Então, assim, a depressão bipolar, ela é extremamente sofrida porque é muito difícil da própria pessoa se entender, né, Paulo? Sim, muito, porque acho que tem o estigma das outras pessoas. Ela consegue levantar, sair e trabalhar porque ela tem energia. Quem disse que ela tem depressão? Quem disse que ela tem alguma coisa? Ela mesma fica angustiada porque não sabe o que está acontecendo com ela e ninguém acredita que ela está com depressão. Sim. Né? Então, isso é angustiante também. Muito, muito. Irritabilidade intensa e ataques de raiva. Então, se uma pessoa ela costuma, né, ter ataques de raiva do nada, uma explosividade, desconfia que ela possa ser bipolar também, tá? Labilidade de humor. Aquela pessoa... Aí é complicado que é lábil, que é mais sensível, né? Que ela facilmente mas não igual à instabilidade emocional do bipolar, tá? Do Sim. borderline. Sim. Tá? Que a gente já explicou sobre isso. No primeiro episódio. O retardo psicomotor. Então, normalmente, a pessoa na depressão, ela tá nessa agitação por dentro. Olha que terrível.
mas às vezes ela tá também com uma lentificação Aqui por fora. por fora. Entendi. Uma personalidade hipertímica. O que é personalidade? Aí, Paulo, você pode ser bipolar mesmo, tá? Por quê? Personalidade hipertímica. Ai, meu Deus. Tô brincando, né? A gente não vai fazer o diagnóstico. Mas, assim, a personalidade Depois a gente conversa ali, hipertímica tá? é aquela pessoa muito alegre, muito feliz, muito Uhum. animada. E aí, quando ela faz um episódio depressivo, Ela a fica... gente já pensa, será que ela é do espectro bipolar? Aham, porque ela fica muito... Porque ficou muito próximo da hipomania, Aham. entendeu? Então, assim, também a gente pode desconfiar. Uma pessoa muito alegre, muito animada, Uhum. né? E que começa a fazer depressão, Sim. a gente pode pensar também na bipolaridade. E o histórico familiar, que eu falei da herdabilidade, falei de estatísticas, assim, como que é importante, né? A herdabilidade, a herança genética no quadro bipolar. E Flávia, obviamente, tudo que a gente conversou não é menos importante, é muito preocupante, mas a gente sabe que tem um fator que acho que de extrema importância quando a gente fala de transtorno bipolar, que é o caso do suicídio. Ah, tá. Suicídio. Que é uma questão que a gente sabe que é uma tendência maior entre as pessoas que têm, né, o transtorno, né? Olha, pensa bem, olha que estatística. Se comparado, né, às outras. Olha que estatística, assim, bem alarmante, tá? De 25% a 50% das pessoas bipolares tentam suicídio uma vez na vida, pelo menos. Uau. De 10% a 15% cometem suicídio. É muito alto isso. É muito alto. É muito alto. Por isso que é tão importante fazer esse diagnóstico. Porque a gente só pensa que é só o depressivo, né? Depressivo não, né? Só a pessoa que tem um transtorno de depressão. E, na verdade, depressivo, né? Tô misturando aqui as palavras. E não. Né? Você falando, né? A gente percebe a complexidade que é esse transtorno. Eu acho que é um dos mais complexos, né? Assim, no sentido até pro diagnóstico, não é? Para fazer o diagnóstico é difícil, o tratamento é difícil. E isso influencia na questão do suicídio. Até por essa dificuldade do diagnóstico. Isso, principalmente, porque como se demora, em média, de 10 a 13 anos para fazer um diagnóstico... Sim. Olha quanto tempo que se perdeu em tratamento, olha quanto tempo se perdeu em qualidade de vida. E eu fico imaginando, assim, que essa estatística, ela, não por culpa da estatística em si, né, mas assim, o quanto ela deve estar defasada no sentido numérico de tantas pessoas que nunca receberam o diagnóstico. Exatamente. E o tratamento. Exatamente. Que a gente fala dessa estatística, né, 2,4, né, do bipolar tipo 1 e tipo 2, ou até 4,8 do espectro bipolar, né? Mas, assim, tem muitas pessoas que não recebem diagnóstico por erro, né? De não ter um diagnóstico, faz tratamento, mas não tem um diagnóstico acertado, e pessoas que não vão buscar tratamento. Sim, né? Exato. Vão usar droga, vão fazer outras coisas também, né? E acabam não indo buscar tratamento, ou não tem chance de ter um tratamento. Mas né, Paulo? e quando a gente pega, por exemplo, uma questão numérica, assim, em relação à população, né? Qual que é o número de risco que uma pessoa com transtorno afetivo bipolar tem de cometer suicídio comparado à população? É maior? Sim, sim. É de 15 vezes maior. Caraca. 15 vezes mais. Se você é bipolar, você tem 15 vezes mais chance de cometer um suicídio do que uma pessoa que não é bipolar. Mas no consultório, quando a pessoa ela traz essa característica do suicídio, ela pode ser, sim, um referencial para o diagnóstico? Sim, sim. Se um paciente fala para mim que já tentou suicídio algumas vezes, minha cabeça já fica atenta a pesquisar bastante, aprofundar bastante sobre transtorno bipolar. E isso pode ser um diferencial para os outros transtornos, por exemplo, a característica do suicídio, ou não? Sim, Por exemplo, comparado a um TDAH, comparado a um ansioso, comparado... Todos podem, né? Sim. Mas, assim, o bipolar tem uma incidência muito maior. Todos podem, mas alguns não apresentam essa característica. É um sinal suicida, muito mais né? favorável para a gente pensar no bipolar do que em outros quadros. Entendi. Porque geralmente as pessoas cometem suicídio ou por uma depressão... Ou por um transtorno bipolar. Por um transtorno bipolar, né? Sim. E muitas vezes uma depressão seria bipolar e não tem diagnóstico de bipolar, né? Exato. Isso acontece muito. Nossa, Flávia, eu tô achando incrível.
assim, a profundidade disso, de verdade. Aham. É, A maior incidência do é suicídio isso que eu ia perguntar. é no transtorno bipolar tipo 2, Tipo 2, sim. tá? Que Uhum. apesar de ser um quadro aparentemente mais brando, prevalece muito mais a fase depressiva, Sim. tá? Tem fator de E essa risco, depressão com avaliação. características mistas é muito angustiante, sim, né? sim. Tem fator de risco maior, sempre na 2, né? E dá para se evitar, dá para fazer uma avaliação precoce do risco que a pessoa tem, por exemplo, quando ela está ali no tratamento, recebe diagnóstico, com acompanhamento, dá para se perceber o fator de risco real? Pois é, eu já tive um paciente bipolar, Uhum. não sei, talvez até você tenha ficado sabendo na época, mas é um senhor, né, que se acabou pulando de uma ponte, e ele era bipolar, e os dois irmãos, ele tinha 2 irmãos já que tinham suicidado. Uhum. Então, assim, Sim. um fator genético para o suicídio bem importante. E ele também estava num quadro de bipolaridade, assim, de uma fase depressiva que estava muito difícil mesmo. Ele não tinha mais resposta, sabe? Sim. E, assim, e aí tem uma junção de coisas, de fatos que ocorreram, mas aí, assim, porque você perguntou se existe algo, né, para... Prevenção, enfim. Então, se existe uma história muito grande de suicídio na família, a gente tem que ficar mais atento, né? Uhum. Tem que ter um suporte familiar muito bom. Sim. E ele tem que saber que esse risco suicida é maior no quadro dele e procurar, né, ajuda e fazer um tratamento de uma maneira adequada, né? E existe, né, por exemplo, uma medicação, o lítio, o carbonato de lítio, que a gente já falou aqui algumas vezes, a medicação com maior evidências, assim, maior nível de evidências de que pode ajudar, né, a reduzir o risco de suicídio. Tem diferença entre homens e mulheres nessa... Os suicídios normalmente no bipolar ocorrem mais em homens do que em mulher. Sim. Interessante. Tratamentos, Flávia. Medicamentosos, né? E Medicamentoso. psicoterápico, vamos lá. É... Tem um tratamento efetivo para isso. Então, por ser uma doença bastante biológica, Uhum. o tratamento de primeira linha são os tratamentos medicamentosos. Então, uma vez que você tem um diagnóstico de bipolar, você sabe que o tratamento de primeira linha que vai ajudar você a se organizar, a se estabilizar, é o medicamentoso. Sim. A psicoterapia, ela é super importante também, mas assim, a medicação não pode faltar no bipolar. Não tem como. Tá. A psicoterapia, a gente vai entrar mais numa questão que a gente vai falar Da psicoeducação, mas é necessário, não tem como, gente, de verdade, não tem como. A psicoterapia sozinha não vai fazer. Com alguns transtornos se consegue, né, Flávia? Você, com a terapia, né? Sim, que tem alguns transtornos que a primeira linha é a psicoterapia, mas né? no caso do transtorno bipolar, afetivo bipolar, não tem, gente, não tem como. Não tem como. E não pode parar de tomar medicação. Não pode parar. É pro resto da vida, né, Flávia? O tratamento. É pro resto da vida. É super importante pro prognóstico. O que é o prognóstico? É assim, o resultado final do quadro. Uhum. Então, assim, se você... O que seria um prognóstico bom? Quanto antes se descobre a doença, quanto antes começa a fazer um tratamento adequado, quanto menos episódios de depressão ou de hipomania ou mania o paciente faz, né, vai melhorar esse prognóstico. Então, assim, é muito sério essa questão da adesão ao tratamento medicamentoso, porque isso vai interferir totalmente no prognóstico, no resultado final. Né? Porque pacientes que no estado mais avançado, pacientes assim que tem muitos episódios ao longo em um ano, tem mais de 4 episódios, né? Eles correm um risco de uma neuroprogressão, né? De começar a ir para uma demenciação, tá? E progredir mesmo para um quadro demencial. Caramba. Então, por isso que é importante, quanto antes, menor... mental, então, se uma pessoa tratou muito mal ao longo da vida o quadro dela, continua agora na fase final da vida, assim, sem resposta, sem conseguir melhorar, né?
A gente até desconfia, né? Até que esse paciente estava começando a investigar esse que suicidou, se ele já não era um paciente com neuroprogressão, né? Porque eu conheço bem a família e tal, e aí eles já estavam fazendo a geriatra já estava fazendo uma investigação, porque estava já com problema de memória, de concentração, tinha alguns comportamentos estranhos, né? Então, assim, quadros, às vezes, muito graves, né? Corre esse risco de ir para o suicídio ou ir para uma neuroprogressão, por exemplo. E a medicação é o estabilizador de humor. Deu uma pausa aqui no cérebro, gente. Sabe quando fica o Windows assim, tipo... O efeito da Ritalina já Não, já acabou, já. A pessoa tem TDAH, já tá acabando. Mas não tá interessante, Paulo? Tá muito interessante. Então acorda. Nossa, gente, que tapa na minha cara. Não, Flávia, eu me perdi na pergunta que eu ia fazer. Não, estabilizadores de humor. Isso. Que seria estabilizador eu ia de perguntar humor? quais são os tipos, além do lítio, né? Qual que é o tipo de medicação que se faz, né? São os anticonvulsivantes, tá? Que principalmente o divalproato de sódio, o ácido valproico, né? Carbamazepina, mas é menos usado. E a lamotrigina. A lamotrigina é bastante usado no bipolar tipo 2. E existem os antipsicóticos atípicos também, que estabilizam. Tá? E assim, tem um protocolo, né? Vários protocolos, na verdade, de tratamento, de indicações dos tratamentos para o bipolar, na fase de depressão, na fase de mania, na fase de hipomania. Tem vários protocolos, então, assim, não dá para falar, né? Mas, de modo geral, a gente trata com isso e pode associar um antidepressivo, mas de uma maneira muito criteriosa, né? Porque ele pode desestabilizar o humor. Entendi. Tá, vamos lá. Passou com a Flávia. A Flávia tá ali fazendo todo o tratamento medicamentoso e tudo mais. Para aí? Então, é isso que é o mais interessante, porque assim, o paciente chega, às vezes, com depressão, né? Normalmente é com depressão. Nenhum paciente vem na hipomania e fala, olha, eu tô muito alegre, animada. E ninguém vai, é muito difícil quem vai na hipomania também, né? Os pacientes que me abordam na hipomania são pacientes que já são bipolares e que eles já sabem que eles são bipolares e eles já estão conscientes que não é legal ficar na hipomania. Sim. E aí eles vêm, né, para conversar comigo, falando que estão na hipomania. Mas ninguém chega sem saber, assim, que tá na hipomania e vem... Eu tô aqui porque eu tô muito bem. Não, né? Tô super produtivo. Tô com uma autoestima lá em cima, né? Então, não. Sim. Mas do que a gente tava falando? A gente tá falando, assim, passou com você, medicamentou... medicamentou é ótimo. Passou a medicação e agora? Só então, fica aí, parou aí? Não, é assim, aí a gente tenta tirar ele daquele episódio que ele tá, normalmente depressivo, tá? Mas o que eu falo muito para meus pacientes, às vezes, tão difícil quanto tirar eles dessa fase, é depois a fase de manutenção. Sim. Porque, assim, aí não depende só da medicação, depende muito deles, da rotina, do estilo de vida que ele está levando, dos fatores desencadeantes. Então, assim, é uma pessoa que sai daquela instabilidade muito grande, né? Sim. Aí entra numa estabilidade melhor, que consegue colocar. Porém, para desestabilizar também é muito fácil. Porque, assim, pode ter fatores desencadeantes e pode ter até comportamentos, assim, de abusar de álcool, de droga, de não dormir bem, que a pessoa pode estar fazendo que desestabilize também. Então, a pessoa, por exemplo, ela vai precisar trabalhar o quê? Numa rotina de sono... exercícios... Então, eu vou contar o histórico de uma paciente que, assim, era muito difícil estabilizar ela. Uma porque ela tinha muito estresse de trabalho. Sim. Outra porque ela bebia bastante no final de semana, né? E, assim, ela não tinha uma rotina, um estilo de vida bom. Ou seja, ela tinha tudo que favorecia ela continua instável, Aí, e ela tomava medicação. E ela tomava medicação, e eu troco, e eu mudo, e a gente tenta aqui, tenta ali, aquela dificuldade. Aí, um dia, ela a trabalho viajou, tá? E aí, ela experimenta chá de cogumelo. E aí, ela ficou extremamente louca.
ela, assim, ficou muito confusa, muito agitada, e, além de tudo, deu muito vômito e diarreia nela. E aí aquilo virou algo traumático. Ela ficou extremamente traumatizada com aquela situação. Ah, E o de ruim acabou ficando bom. Porque aí ela voltou dessa viagem com uma cabeça assim: não, eu não quero nunca mais experimentar nada. aham. Eu vou ter uma vida agora totalmente regrada. E aí, quando ela começou, né? Aí parou de beber no final de semana. E aí ela tem um relógio biológico bem regulado. Então, ela tem tantas horas de sono, dorme sempre no mesmo horário, tem uma rotina bem adequada, faz atividade física todos os dias, tá? A alimentação dela, ela começou também a ter uma alimentação mais saudável. Mas assim, ela mudou. Uhum. Estabilizou o quadro dela. Nossa, estabilizou de um tanto, que agora ela está passando por uma situação difícil, né? De que ela não tem, como que fala? De uma situação de um parente adoecido e que ela Sim. tem que cuidar, e ela não desestabilizou. Mas ela está super preocupada com a questão do horário de sono, então ela continua se cuidando porque ela percebeu, né, que essa mudança do estilo de vida dela também favoreceu muito ela se manter estável. Sim. Entendeu? Olha que interessante, né, gente? Ou seja, o remédio, ele não faz milagres, ele vai ser ali teu apoio, Vai tirar a gente vai tirar do episódio mas ele não agudo, vai né? andar por você. Sim, você tem que fazer também, né? Ter todo esse cuidado com a sua própria vida para não desestabilizar. E o suporte social das pessoas que estão perto, Flávia? Os familiares, os amigos. Como que é isso? Qual que é a Olha, importância disso pro bipolar? extremamente importante. Eu tenho uma paciente, na verdade, uma não. Várias. Não, a primeira fez isso. É. E aí eu acabei falando no meu Instagram, né, contando essa história. E aí 2 outras pacientes acabaram copiando o que essa fez, né? O que aconteceu? A paciente, ela era bipolar, ficou super bem, Paulo, super bem. E aí fazia anos que ela estava bem. Tanto que, assim, ela fazia tratamento, a gente manteve aquela medicação, e aí ela começou a namorar. E aí, um namoro super firme, que ela resolveu que ia casar. Só que, assim, ela levava tão a sério o tratamento dela, que ela levou o noivo, né, para eu falar o que era bipolar, que ela precisava, para casar com ela, né, tinha que ter esse suporte, ele tinha que entender o que era, tinha que ajudá-la, né, nesse tratamento. Se ela expliquei, né, todo o quadro, se ela desestabilizasse, que ele percebesse que ela desestabilizou. E aí esse paciente até ele falou assim: mas esse quadro que você está falando de bipolar não tem nada a ver com a minha noiva. Eu nunca vi ela assim, né? Aí eu falei assim: você nunca viu ela assim porque ela está estável e ela está super bem. Sim. Se a gente pegar o prontuário, aí eu peguei o prontuário dela e comecei a ler, né, como ela estava quando ela começou o tratamento, como que eram as fases, né? E aí ele entendeu o que era bipolaridade. E aí, assim, foi tão legal ter colocado esse histórico no Instagram que eu tive 2 outras Que pacientes fizeram a mesma que antes coisa. de casar, e eu acho extremamente honesto. Super, super. Porque, Honesto ó, você tá e casando, tá bom, mas eu sou assim, preciso disso, né? Pra, honesto para a sim, pessoa entender que pra ela pessoa vai ter que saber onde. ajudar Sim, e também que já está procurando ajuda, já está procurando perfeito. reforço, né? Uhum, achei demais. E aí ela. Então, aí esse suporte social é super importante, porque na fase de mania, de hipomania, o paciente não percebe que ele está nessa fase. Uhum, Então, assim, a pessoa começa a achar hipomania, que é o mais difícil. Então, vamos supor, é mais difícil de diagnosticar. sim. Então, assim, a esposa começa a dormir menos, a esposa começa a gastar mais, a esposa começa a querer se inscrever em vários cursos, a esposa começa a querer fazer muita atividade física, começa a querer mais sexo. É ótimo, mas, Sim, porém, não é se não é o natural dela e ela é bipolar, esse esposo já tem que intervir, né? perfeito. E falar para ela, olha, você tá mais ativada, você, né, tá falando muito, fazendo coisas que normalmente você não faz.
Vamos voltar lá na sua médica, Aham. vamos acertar a medicação antes que você entre em depressão. Sim. Que normalmente, depois de uma fase de hipomania ou mania, tá? Normalmente, nem sempre, mas normalmente, depois vem uma fase de depressão, que a gente fala que é uma fase de exaustão. Muito bom, gente, ó. Fica a dica que a Flávia acabou de contar. Coloque em prática também, converse com o seu médico. Sim. E o tratamento, Flávia, como que é? A questão do Então, tratamento. essa remissão da fase Sim. aguda, a tentativa de manter, manter o paciente bem, que seria também a prevenção, né, de recorrências, e a melhora, né, em relação à qualidade de vida do paciente, né? Então, trazer um funcionamento para ela cada vez melhor. Aí que entra, né, o autoconhecimento, a psicoeducação. E como que é, Flávia, assim, quais são os pontos importantes que uma pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, que ela deve entender sobre a sua condição? Porque psicoeducação é isso, né? Ela entender, antes de tudo, aonde ela tá, né? Quem é ela e que uma parte dela compõe esse transtorno. Ela não é o transtorno, mas faz parte da... Normalmente existe. Ih, já está acabando. Já tá acabando? Vamos lá. Que Gente... pena. Mas dá Mas tempo, vai- dá tempo. tempo. Vamos lá. Normalmente existe aí uma ambiguidade quando ele descobre o diagnóstico. Sim. Por um lado, a pessoa fica triste porque descobre que tem uma doença crônica. Aham. Por outro lado, ela fica super animada, que ela começa a ter esperança de que ela vai estabilizar o quadro dela e ela vai melhorar. Sim. E que vai conseguir ter uma vida E que normal. vai começar a ter uma vida com uma qualidade de vida muito melhor, Sim. né? E aí, nessa fase, nesse aspecto, o paciente vai atrás, né, de entender ao máximo o que ele tem. Né? E aí, assim, faz parte do paciente saber tudo sobre a patologia e, principalmente, as especificações dele. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala assim, o estresse pode ser um fator desencadeante. Mas, assim, que tipo de estresse? Né? Tem gente que tem o fator gatilho é o trabalho. Aham. Tem gente que o fator gatilho é o casamento. Tem gente que o fator gatilho é a bebida. Tem gente que o fator gatilho é não dormir. Exato. Entendeu? Então, assim, ela ir percebendo. Eu tinha uma paciente que percebeu que ela começou. Se ela fizesse mais de 1 hora de atividade física todo dia, era um fator gatilho para ela começar a entrar em hipomania. Caramba. Então, cada um vai ter que entender, né, na sua Uhum. vida, o que é um fator gatilho para ele. Perfeito. Tá? Isso seria também o que evitar. Isso também seria o que evitar, né? Uhum. Evitar álcool, droga, tudo que possa mexer com o humor. Estimulantes, Sim. né? Principais mudanças de vida na pessoa, do estilo de vida. É isso que você falou. Qualidade do sono, Uhum. alimentação, atividade física. E o que a pessoa que tem o transtorno afetivo bipolar, ela percebe que ela tá numa fase de ideação suicida. O que ela deve fazer? Então, se ela sabe que ela é bipolar e ela tem toda essa psicoeducação, ela vai entender que assim, a própria doença aumenta essa predisposição. Uhum. Então, ela vai ter que recorrer a uma pessoa de confiança, né, ao suporte familiar dela e correr para o médico Então, essa é a importância da família para a pessoa do transtorno afetivo bipolar. para segurar e ir para o médico, Sim. porque é um médico que vai tentar estabilizar, tirar ela dessa fase depressiva, tudo mais, para conseguir ela sair dessa ideação. Flávia, eu vou pedir aquilo que a gente sempre pede para todos os nossos convidados do programa. Vou pedir para você também, né? Quais são os pontos positivos, né, para a galera que está em casa assistindo a gente, ou que conhece alguém que tem o transtorno afetivo bipolar, que convive com alguém, ou até você mesmo que está aí, que alguém recomendou o programa de hoje. Quais são os pontos positivos para a pessoa manter o tratamento, para ela não desistir, que você queria deixar para a galera? Eu vou falar alguma coisa um pouquinho mais ampla até, tá, Paulo? Fica à vontade, a câmera é sua, o programa é seu. Assim, quando você desconfia que você possa ser do transtorno bipolar, realmente vai atrás, tá? Porque, assim, quanto antes você descobre, vai ser muito melhor esse prognóstico. Então, uma doença que pode ser grave? Pode. Mas ela pode ser muito bem controlada se começar um tratamento adequado na fase inicial. Sim. Então, assim,
quando a gente fala de prognósticos ruins, que a gente fala de suicídio, a gente está falando de uma porcentagem, mas, assim, não são todos. E as pessoas com tratamento adequado, sabe? Fazendo a sua parte também em qualidade de vida, em estilo de vida, elas têm uma vida praticamente normal, né? Tem que fazer o tratamento, tem que se cuidar, mas, assim, funciona. A vida dela vai para frente. Então, assim, o que eu gostaria de falar é que vai atrás de um diagnóstico, tá? É super importante e quanto antes, melhor, tá? E você falou de pontos positivos. Pontos positivos para a pessoa manter esse tratamento, né? Para ela não desistir. Tá. Ela mesma percebe. Sim. Assim, a paciente mesmo percebe que quando ela estabiliza, né, a vida dela acontece. Uhum. E a vida dela acontecendo, ela também não quer mais parar. Como você Mas falou isso do desenho, demora, né? viu? Porque Aham. muitos pacientes param o tratamento quando melhoram. Mas depois de um tempo, ela consegue ter essa consciência. Que ela percebe, Tá? né, a Que diferença, percebe, né? Minhas pacientes já têm até uma consciência tão grande que mesmo na fase de hipomania, ela já vem Já vem pedindo ajuda, pedir né? ajuda. Sim. É. Gente, por isso que, olha a complexidade do transtorno afetivo bipolar. A gente falou de um transtorno em 2 episódios, né? Então, sim, a importância, né, Flávia, de buscar os profissionais certos. Hoje em dia, né, parece que é chato a gente falar isso, mas às vezes tem que falar, né? Eu falo até pela minha área. O quanto tem profissionais hoje se formando sem uma qualificação necessária, né? Hoje em dia tem vários profissionais aí que se denominam psicoterapeutas, né? Porque fizeram um cursinho aqui e ali e trabalham com humor e emoção das pessoas, mas olha a profundidade disso, né? Às vezes a pessoa está passando por uma coisa e acaba vendo promessas que vai trabalhar isso e aquilo, só que às vezes existe um contexto tão mais profundo que não é só um profissional que vai trabalhar com isso, né? Que vai ter um olhar, e até pessoas assim, como a Flávia mesmo falou, né? Fez medicina, fez a especialização e residência, né? Residência. Em psiquiatria, tem mais de 20 anos em psiquiatria. É o que ela gosta e mesmo assim é difícil. É difícil. Às vezes é muito difícil, tanto do diagnóstico, quanto o tratamento, quanto a manutenção, né? Exato. Mas eu amo. Exato. Então, procurar os profissionais certos, né? Não acreditar em qualquer coisa. Se você está vendo esse episódio e você se identificou tanto, procura um profissional que vai te ajudar, que vai te orientar. Porque às vezes pode ser, às vezes não pode ser. Olha para você ver a complexidade disso, né, Flávia? Então, procure o profissional, procure a Clínica Ethos de Flávia Sano. Que ela vai te ajudar. Eu me realizei hoje falando sobre transtorno afetivo bipolar. Foi maravilhoso, Flávia, de verdade. Eu queria muito esse episódio. E se a pessoa quiser saber mais, Doutora Flávia Sano. É isso aí, gente. @PsiPauloSiqueira também. A gente sempre tá junto lá, né, Flávia? Aqui, lá e na vida. E é isso. Um grande abraço. Um beijo pra você, gente. A gente Deixa se vê aqui semana as que vem. dúvidas, tá? Que eu respondo. Comenta sobre isso aí, que a Flávia responde mesmo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.